Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me acompanha. Estou aí mais uma vez aí para meter pau, criticar aí muito aí o sistema e suas coisas erradas e tudo que eu vejo de errado na nossa sociedade brasileira como um todo e dando a minha opinião sobre o que eu acho e acredito pelas coisas, pela minha percepção de vida, né? A todos muito obrigado aí para quem me acompanha, né, pessoal? Antes de mais nada, deixe seu like aí, te inscreve no canal e aí agora nós vamos ver aí as principais pautas aí que eu dei uma separada aí pra vocês, né? Então vamos lá, né? Primeiramente, né? Nós vamos ver isso aqui, ó. Que eu achei um absurdo, né? Um absurdo, assim, o absurdo dos absurdos, né? Articulação conjunta de Lula e Alcolumbre troca Moro e Marcos Duval por governistas na CPMI do crime organizado. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção dessa situação? Então quer dizer que antes da votação, né, da CPI do crime organizado, aí pessoas que provavelmente iam votar a favor, né, são retiradas para botar outras pessoas para votar. Isso aí, assim, ó, é um escárnio na nossa sociedade, é esfregar na cara da sociedade que você está atuando diretamente contra a opinião pública, a população brasileira, as pessoas de bem, o entendimento do que é ser de bem, o entendimento do que é ir para cima do que são coisas erradas em nossa sociedade. E eles estão esfregando isso na cara da sociedade. E depois eles não querem ouvir a crítica da sociedade, né? E esse sistema está piorando. É isso que nós estamos vendo. Então, esse foi só o primeiro acontecimento do que eu estou falando, né? Só o primeiro acontecimento, né? Então, encerrando isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso está sendo escrita na nossa história brasileira, para piorar, né? Então tá, vamos para outra pauta aqui. Moraes abre inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. Decisão do ministro atende a um pedido da Polícia Federal e conta com parecer favorável do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República. Aquele que é um boneco de ventríloco, que quando nós vemos assim na sociedade, tudo e quanto é qualquer forma de irregularidade, é só você dar um Google aí e você vê tudo quanto é forma de irregularidade, ou que fosse chegar até alguma autoridade, que fosse do seu âmbito social, do seu grupo social, do seu aspecto político, todas elas foram blindadas, sem exceção nenhuma. Todas elas estão sendo blindadas. Todas. E aí, quando temos um outro aspecto político, eu estou falando outro aspecto político, que no caso seria a direita, né? Todas as coisas sempre são válidas, todas as coisas passam, todos os questionamentos envolvendo qualquer coisa, ele aceita tudo. A não ser que tenha um embate, entendeu? Mas tudo que eu tenho visto tem sido aceito, né? O 8 de janeiro foi o maior absurdo que aconteceu. Foi uma coisa completamente inacreditável. E eu tenho minhas comparações. E eu digo pelas minhas comparações, porque minhas comparações não são sem fundamento. Primeiramente, eu sou descendente de alemão, tá? Então, para que vocês fiquem sabendo, eu sou uma pessoa que sou um grande colecionador assim de conteúdo de Segunda Guerra, de guerras, inclusive eu faço impressão 3D, porque eu pinto assim bonequinhos de vários tipos de... Pode ser da época do Napoleão, da época da Segunda Guerra, da época dos índios, da época da... eu não sei nem te dizer, dos vikings. Eu gosto disso, sou apaixonado. Inclusive sobre os documentários, e vários documentários eu já vi inúmeras vezes, coisa e tal. E eu acho muito importante a gente estudar a história, entender a história, principalmente, e o que eu acho relevante sobre a história, né, é você ter conhecimento sobre os dados históricos e fatos históricos. E eu, como descendente de alemão, eu várias vezes, entendeu, e por saber e já por ler, inclusive separei um conteúdo, eu vou falar sobre o tribunal de Volksgerichtshof, tá?
que é o tribunal nazista, que era chamado de Tribunal do Povo. Então eu separei aqui o conteúdo para mostrar para vocês, né? Então, primeiramente, nós vamos ver esse conteúdo aqui em cima, né? Ó. Volksgerichtshof, o VHS, né, ou Tribunal do Povo, foi um tribunal especial de justiça criado na Alemanha nazista em 1934 para julgar os crimes políticos de alta traição, atuando até 1945. Sua principal função era eliminar qualquer resistência ao regime, né, nazista, sendo caracterizado pela falta de imparcialidade e uso extremo de pena de morte. Não só de pena de morte, porque as pessoas iam para o campo de concentração, né? Aqui estão as principais atividades e função de Volksgerichtshof, né? O julgamento de traição, a corte processava pessoas acusadas de traição e atentado contra a segurança do Estado. Isso incluía qualquer oposição ao governo de Adolf Hitler, né? Curioso, né? Vamos analisar, né? Perseguição à resistência. O tribunal foi o principal instrumento para coordenar, né? Condenar membros da resistência alemã, entendeu? Que as pessoas que atuavam contra o governo nazista. A segunda coisa, pena de morte comum. O VGH, né, se notabilizou pela aplicação corriqueira de pena de morte, além de sentenças de trabalho forçado, né? Lá nos campos de concentração. Tribunal político de exceção funcionava como tribunal político presidido por figuras alinhadas ao nazismo, com Hans Freisler garantindo condenações rápidas e severas, né? Submissão à justiça. O tribunal marcou transformação da resistência judicial alemã com os instrumentos do Terceiro Reich, né? Então tá, isso aí foi só um capítulo, né, do que eu estou falando. Agora vamos para o segundo capítulo, que eu acho que esse é mais sério. Porque esse aí, tipo assim, ó, as pessoas, nós temos que estudar história, ou pelo menos entender história, para que não venhamos cometer os mesmos erros do passado com o futuro. Se vocês podem entender o que eu estou dizendo. Então agora eu vou fazer uma segunda publicação referente a esse mesmo tema, só que um pouquinho mais aprofundado. Se você quiser aprofundar mais, existe uma série de documentos e coisas e tal na internet, mas eu peguei assim tentando abreviar, porque senão eu vou fazer um vídeo aí de 2 horas falando sobre o assunto. E as minhas pautas têm que ser rápidas, entendeu? Então vamos lá. O segundo tema é assim, ó. Sim, o sistema judicial da Alemanha nazista, particularmente o Tribunal do Povo, o Volksgerichtshof, né, era conhecido por realizar julgamentos extremamente rápidos, sem o devido processo legal, com o objetivo de eliminar opositores políticos e inimigos do Estado. Será que vocês conseguem notar uma certa semelhança, hein? Será que vocês não conseguem perceber que a história, né, ela é escrita para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do futuro? Bom, pois bem, aqui estão os pontos principais sobre como funcionava o sistema. O julgamento de exceção, criado em 1933, o Tribunal do Povo foi projetado para lidar com o crime de alta traição, a traição do país, atuando de forma rápida e sumária para impor a vontade do partido nazista, né? Ou do regime. Isso nós vemos em várias situações. Até apagando um pouquinho aí, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos o famoso tribunal, que é o nosso. Nós temos o tribunal da Venezuela. Nós temos o tribunal da Nicarágua. E nós temos o tribunal de Cuba. E toda essa galera, esses tribunais, sempre vão de acordo com os regimes. E eles tacam fogo na vida das pessoas, que seriam dos opositores. Eles perseguem, prendem, matam, dão sumiço, fazem o que for possível entre o imaginável e o inimaginável para perseguir todos os seus opositores ou as pessoas contrárias a esse tipo de regime. E isso é uma coisa bem curiosa, né? Agora vamos voltar à leitura, né? Aqui, ó. Juízes leais ao partido. Os juízes, né? Aqui, ó, falta de direitos à defesa. Pô, se tu me disser que... Eu ia ler o de baixo, mas voltei para ler o de cima, né? Se tu me disser que não tem nenhuma semelhança
com a situação do que está acontecendo no Brasil. Me desculpa, meu querido. Mas então acho que é bom você ler esse textinho aqui, ó. Falta de direito à defesa. Os acusados frequentemente tinham pouco ou nenhum tempo para preparar a sua defesa. Isso foi muito reclamado pelas defesas aqui da galerinha do 8 de janeiro, né? Os advogados eram muitas vezes intimados ou coniventes com o regime. O princípio da legalidade foi substituído pelo são sentimento do povo. Geristus, vou citar que servia como justificativa para sentenças arbitrárias. Eles faziam o que eles queriam dentro da justiça, sentenciavam, prendiam, faziam o que queriam. Poxa, eu tô vendo, né? O nosso presente repetiu o passado, me desculpem, né? Juízes, leis e partidos. Juízes e promotores eram indicados pelo partido e nomeados para garantir a legalidade do terceiro Reich, anulando a independência do judiciário. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Eu sempre fui uma pessoa totalmente contra que um aspecto político nomeasse. E, ó, até vou tirar aqui, ó, para falar. Eu sou uma pessoa que sempre fui totalmente contra, independente do aspecto político, que uma pessoa, um partido político resolva decidir quem é um representante como ministro que entre na justiça para tomar decisões para o povo. Porque a partir do momento, independente de ser direita, independente de ser esquerda, sempre vai ter uma contaminação. Eu acredito que todo juiz deveria subir lá na Suprema Corte pela sua competência, que os magistrados em geral fizessem uma votação, acontecesse algum tipo de coisa. Jamais poderia acontecer o que está acontecendo no Brasil. Jamais isso poderia acontecer em qualquer democracia real e qualquer democracia que se considerasse uma democracia. Porque aí não consegue perceber o quão contaminado fica um sistema justamente por esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a história do mundo está esfregando na cara de todo mundo que quiser ver o que acontece quando faz isso. Quando um presidente de um determinado grupo e aspecto político toma a decisão de botar um jurista que seja seu defensor até lá na cadeira de um ministro, que é algo muito importante, que tem que ser um órgão completamente imparcial. E hoje no Brasil nós temos um órgão completamente 100%, eu não digo 100%, porque ainda tem umas cabeças que questionam alguma coisa, mas vamos dizer assim, ó, 90% político, ou fadado ao fracasso. A rejeição da sociedade mostra que isso não está funcionando. Mostra que o povo está descontente e que não é do agrado do povo o que está acontecendo. Se vocês querem acreditar e querem continuar insistindo com isso, eu só digo uma coisa: a história só mostrou que sempre dias piores virão. Entendeu? E pra não cometer os erros do passado, isso aí tá escrito, cara. E eu peguei, não foi uma coisa não fundamentada, foi uma coisa que eu fui pesquisa lá. Essa pesquisa está na PUC. Essa pesquisa aqui tem da PUC e outra tá lá no JUS. Eu até volto o outro texto aqui, ó. Volto de novo aqui o outro texto, boto aqui, ó. Está lá no JUS, lá em cima, lá, ó. O primeiro parágrafo lá, junto com o nome do Wolsterstoff lá, entendeu? Voltando a esse tema. Agora voltando aqui, ó, sentenças rápidas. Imortais. A maioria dos processos resultava em penas de morte, prisão perpétua, com execução realizada rapidamente. Tudo era movido rapidamente para que acontecer. No Brasil aconteceu a mesma coisa no 8 de janeiro. Penas rápidas, com pessoas que não tiveram o seu amplo direito à defesa. E isso é uma coisa real, cara. Eu tô vendo a história repetir o passado. O nosso presente repetiu o passado. Ele está sendo escrito no Brasil. Eu estou há horas dizendo que isso está entrando na história como a maior vergonha jurídica da história brasileira. A maior vergonha jurídica na história brasileira. Os veículos de comunicação, todos os veículos de comunicação, historiadores, todo mundo sabe o que está acontecendo, sabe perfeitamente o que está acontecendo, está sendo esfregado na cara da sociedade. E vocês vão fazer de conta que não vê até quando? Entendeu? Aí depois entrou o Tribunal de Nuremberg, que também puniu lá os caras e tudo mais. Mas é isso que eu tenho a dizer. Olha o tamanho da encrenca
que a gente está se enfiando. A história, eu vou repetir de novo, a história serve para que nós, como sociedade e democracia, não venhamos cometer os mesmos erros do passado. Mesmo que não sejam iguais. Ainda assim, estão se cometendo erros que estão levando a erros que já foram cometidos no passado. O que eu estou falando aqui não é nenhuma mentira. O que eu estou falando aqui são registros que estão na história mundial. E esses registros na história mundial, se você for fazer absorver e fazer um comparativo, a gente pode estar caminhando para o mesmo caminho. Eu digo assim, não, mas nada a ver, Eduardo. Tá, é a pergunta que eu faço para todos vocês aí. Tudo bem, 75% da população, segundo as últimas pesquisas, não concorda lá com o que o STF está fazendo. Aí eu pergunto para você, meu querido, e se não tivesse internet? Porque na Segunda Guerra Mundial não tinha internet. Se eles matassem, faziam o que queriam, podia. E hoje? E se cancelasse a internet amanhã? Você acha que a gente vive numa democracia? É isso mesmo que você acha? Me diz uma coisa, quando eles cancelam a internet em Cuba, o que acontece com a população de Cuba? Eles prendem e dão pau. O que está acontecendo com a população do Irã quando eles cancelam a internet? Eles matam e dão pau. O que aconteceu com a população da Venezuela? Eles prendem, matam e dão pau. O que acontece com a população da Nicarágua quando fica sem internet? Eles prendem e dão pau. Aí tu vem me dizer que não tem a ver com o passado, com o estudo. Olha o que a falta dos veículos de comunicação fazem. Olha onde vocês estão deixando chegar essa situação. Isso é uma coisa inimaginável. É um absurdo completo. Se atentem ao que está acontecendo. Eu já disse, a gente estuda história para que não cometamos os mesmos erros do passado. E o aspecto político do que está acontecendo aqui hoje no Brasil está levando para todos os caminhos que movem, todos os caminhos sem exceção nenhuma, do autoritarismo completo. Entendeu? E nós temos vários exemplos. Venezuela, Nicarágua, Cuba. Então, vão fazer de conta que não estão vendo? Vão tapar o sol com a peneira? Vão empurrar com a barriguinha até quando? Isso é um absurdo. E vamos de novo aqui, ó. Vamos lá. Eu ainda não acabei. E são 3 pautas. Eu só peguei 3 coisas que eu vou falar. Entendeu? Que essa também é outra coisa que eu acho absurda, acho boçal. Pra quem me acompanha sabe, eu sou totalmente contra o fascismo, o nazismo e o comunismo. Essas 3 ismos, esses ismos aí, são as coisas mais nefastas que surgiram na sociedade no mundo inteiro. Todas elas ceifam vida, todas elas atuam contra a liberdade de expressão, todas elas atuam contra qualquer forma de democracia, ou entendimento de democracia, ou sei lá o que você queira entender, né? E vamos aí para a última pauta. Até me empolguei. A última pauta é um absurdo, Eu peguei lá, isso aí, a matéria aqui, ó. Saiu do New York Post. Irã executa a primeira mulher em decorrência dos protestos generalizados contra o regime. Cara, vai ser assassinada. A mulher vai ser assassinada. Eu não tô vendo. Cadê as feministas? Cadê a porra das feministas pra dizer? Uma mulher vai ser assassinada. E o mundo vai estar calado. Nós, como sociedade ocidental, a gente não pode permitir, a gente não pode tolerar, a gente não pode aceitar um absurdo desses. Isso aí vai contra qualquer realidade dentro de uma sociedade como nós queremos criar dentro do hoje em dia. O mundo é vil. E existem culturas extremamente vis, né? E nós não podemos aceitar isso como sociedade. A mulher no Irã abre a boca, leva pau. Não tá de burca, leva pau. Olha o que a sociedade faz. Não faz porra nenhuma. Fica observando de voyeur. Não faz merda nenhuma. Isso aí teria que ser uma revolta popular, uma revolta mundial. Uma revolta generalizada.
Isso é um dos maiores absurdos que está acontecendo. E ele vem acontecendo há décadas. Há trocentos anos. A gente não pode mais tolerar isso. A gente tem que esfregar isso na cara da sociedade. Não podemos permitir que isso aconteça. Se vocês dizem que lutam pelas mulheres e não fazem nada pelas mulheres, aí vai lá, me dá assim, ó, eu fico repugnado, eu fico assim, eu acho repugnante. Vem lá que nem vem o Papa lá, o cara, porque nós estamos numa sociedade que sentadinho lá da cadeira de ouro, fica, não façam isso, os cristãos estão morrendo, não façam isso, sentadinho da cadeira de ouro, sentadinho da sua cadeira de ouro, fica lá dizendo, não façam isso, não façam aquilo, cara, tá morrendo a reveria lá na África, lá, estão matando os cristãos, cara, tu é o maior representante dos cristãos. Tira essa bunda da cadeira e vai lá resolver lá na África. Mostra que tu é de verdade. Vai passar, 20 anos aí sentado na cadeira. Vai viver e vai morrer e nada vai acontecer. Nada vai se resolver. Só vai ficar escrevendo, coisinha de repúdio, mensagenzinha de repúdio. Vamos ser mais fraternos, vamos ser mais legal, vamos não sei o quê. A sociedade mudou. A sociedade hoje em dia quer atitude. A sociedade quer atitude. A sociedade quer atitude. E a gente está cansado. Eu tô falando com a minha voz porque eu estou cansado. Como sociedade, nós temos que estar cansado. E nós temos todos que nos unir e mostrar um para os outros. Falar com a pessoa, falar com o teu vizinho, e mostre a verdade do que está acontecendo. Isso se chama verdade dos fatos. Eu procuro aqui, sempre que eu publico fatos reais, fatos concretos, fatos que eu fico buscando e procurando para ver se aquilo realmente é um fato concreto, se é real, se não é um fake news, ou se realmente vai acontecer de fato. Porque eu quero mostrar para as pessoas que dentro do meu entendimento eu tenho a minha indignação aqui. E eu acredito que milhões de brasileiros estão indignados, assim como eu. Porque a gente está cansado de ver absurdo, a gente está cansado de ver autoridades que constantemente, todos os dias, pegam e roubam o nosso dinheiro, o dinheiro suado de milhões de brasileiros, e ficam indo para um monte da mão de números vagabundos que estão enriquecendo. Eles enriquecem e o povo apobrece, e o que não apobrece ainda continua na miséria, e aí eles ficam atirando, vamos dizer... como é que eu posso dizer? Ficam tirando migalhas para a sociedade, porque tem gente que se contenta, tem gente que não sabe. O Brasil tem milhões de brasileiros que não sabem que vocês podem ser muito mais. Vocês podem ser muito mais. Muito mais, vocês estão entendendo? Vocês podem ser muito mais. Não aceitem esse mínimo que está sendo jogado para vocês, porque eles atiram esse mínimo para que vocês se contentem com pouco, porque eles entendem que aquele pouco que vocês ganham é muito, então vocês vão ficar estagnados. E nós aqui da direita, eu quero que a pessoa, que aquela que está fudida, eu quero que ela seja e se dê tão bem como eu. Quero que ele se dê tão bem como eu. Mas para isso acontecer, a sociedade como um todo tem que informar as pessoas, tem que ensinar para as pessoas todos os erros e tudo que está acontecendo, para que essas pessoas lá em cima, elas não permaneçam mais no poder. Nós todos temos que demitir as pessoas erradas. E esse é a minha principal luta e o meu questionamento para que eu estou entrando aqui nas redes sociais para poder dizer. Porque eu tenho muito conteúdo. E eu não falo, isso aqui que eu falei agora, isso aqui, eu posso dizer com toda certeza absoluta. Isso não é 10, não é 5, sei lá, não é nada por cento do que eu penso. Então tá. A todos muito obrigado aqui, me acompanha aí. Encerrei mais uma pautinha aqui. Sem filtro. Que eu tenho que explodir. Eu tô muito indignado com a sociedade brasileira. Porque nós, como pessoa de bem, não podemos mais tolerar isso. A todos muito obrigado. Falou, pessoal.